Oi, oi, eu sou a Aline. Eu sou a Isabela e esse é o Pode Parir. O podcast que vai descomplicar o seu parto e a sua maternidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o parto humanizado. Então, o que é um parto humanizado? O que não é um parto humanizado? E eu acredito que existam muitos conceitos distorcidos em relação a esse assunto, então a gente com certeza vai ter isso. Então a gente com certeza vai ter bastante assunto. Para começar, já não é um tipo de parto, é um tipo de assistência. Isso. Porque fala assim, que parto que você vai ter? Eu vou ter parto normal, eu vou ter parto natural, eu vou ter cesárea, eu vou ter um parto humanizado. Não. E você só sabe exatamente após. Exato. Né? Tanto que a gente sempre fala, num dos nossos episódios, inclusive, que a gente falou sobre mitos, nem todo parto normal é humanizado, porque às vezes a mulher, então, tem um parto via vaginal e ela fala, o meu parto foi humanizado. Mas como foi essa assistência, Exato. como foi a ambiência, como foi o respeito, o protagonismo? Então, assim, a humanização é um tipo de assistência, que seria uma assistência em respeitar as vontades daquela mulher, em trabalhar dentro da evidência científica. Tem os pilares, né? Os pilares da humanização é protagonismo da mulher, evidência científica, respeito. Tinha mais um agora, eu devia ter olhado isso antes de começar antes de começar a falar, mas sim, gira em torno desses pilares, né? Mas a ideia seria tratar com respeito, oferecer para aquela mulher o que tem de melhor na questão de evidência científica, né? Não influenciar ela em usar certas coisas ou abreviar o tempo de parto ou ir para uma cesárea simplesmente por conveniência médica, porque estou cansado e estou muito tempo aqui. Então, assim, tudo isso pode deixar de ser humanizado. Vou continuar aqui. Peraí, que veio uma coisa. Eu já vi médico colocar música, chamar de meu bem e não ser humanizado. Exatamente. E eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, se a gente pudesse resumir a humanização do parto, então, em uma palavra, qual seria essa palavra? Respeito. Né? Eu acho que a humanização, essa história da humanização, ela aconteceu, iniciou no parto, né? Nesse termo do parto humanizado, mas no final das contas é algo que precisa ser levado para absolutamente todos os campos, né? Exatamente. Porque humanização inclusive o significado da palavra humanização é tornar humano. E o que nós somos exatamente? Exato. Nós Aí somos todo humanos. mundo fala assim, que não tem nada a ver porque todas as formas de assistência são de humano para humano. Não exatamente. Exatamente, porque tem umas que a gente vê que não dá parece pra ser, né? Exatamente. Não parece ser. Mas é exatamente isso. Então, até para vocês entenderem um pouco. Um parto, por exemplo, com intervenção, lembrando que nem todas as intervenções são desnecessárias. Uma intervenção, quando bem recomendada, ela ajuda a mulher, ela salva o parto vaginal. Então, um parto com analgesia, por exemplo, pode ainda ser um parto humanizado. Exatamente. Né? Então, tem diferença, por exemplo, existe o parto normal e existe o parto natural. Né? Às vezes o parto natural pode não ser ideal para aquela mulher. O parto natural é um parto, então, em que você não usa nenhum tipo de intervenção, em que você pare como Deus te fez ao mundo. Um parto normal é um parto via vaginal, mas que talvez seja necessário algum tipo de intervenção ali. Então, por isso que a humanização, ela não é, de fato, um tipo de parto, mas sim um tipo de assistência. Sabe o que me pega muito? Você já deve ter ouvido essa frase também, quando alguém fala assim, eu quero um parto normal, mas eu não quero um parto humanizado. Não quero essas coisas de humanizado. Aí você pergunta, por quê? Aí eu falo assim, como assim, cara? Ela não quer ser respeitada? Ela não quer... Então, assim, é onde falta tal da informação, né? Isso. Um parto humanizado, ele não precisa ser em casa, ele não precisa ser na banheira para ser um parto humanizado. Exatamente. Né? Outro dia eu tava vendo uma história num podcast, em outro podcast que eu tava ouvindo,
E aí é uma médica junto com uma paciente dela, que elas formaram um podcast, porque super deu liga ali, enfim. E a médica tava contando um relato de que ela pegou uma gestante, assim, lá no final já, bem próxima ali do parto, e precisou de uma indução de parto. Ela não mencionou o motivo pelo qual precisou ali da indução, mas enfim, ela falou, eu não tive tempo de trocar muitas ideias com essa gestante sobre a minha assistência, enfim, mas ela me procurou e ela procurou toda uma equipe humanizada. E aí diz que essa médica tava com essa mulher e o acompanhante dessa mulher era a irmã dela. E diz que elas estavam lá e tal, na indução, a gente sabe como que é a indução, então, né, ela tava tranquila. E diz que elas começaram a conversar. Daí a irmã dela falou assim, nossa, mas esse negócio de parto humanizado aí tá louco, não. E daí diz que ela entrou nesse assunto e não, realmente não, tá louco, parto humanizado. Aí diz que a médica ergueu o dedo assim e falou assim, então, viu, você sabe o que você tá contratando aqui? Você sabe que você vai ter uma assistência humanizada, independente se você quer ou não quer, você vai ter uma experiência humanizada. E essa médica falou que esse parto foi muito massa, foi muito lindo, foi muito humanizado. E ela falou, eu tenho certeza que agora qualquer outra pessoa que vier falar com essa mulher sobre parto humanizado, eu tenho certeza que ela vai defender, que ela vai incentivar, porque ela viveu aquilo, né? Então a falta de informação, o pré-conceito. Exatamente. O tal da modinha. Não, esse negócio é modinha. Isso é coisa de frescura. artista. Exatamente. Mas, gente, o seu filho só vai nascer uma vez. Você vai deixar na mão das pessoas fazerem o que eles quiserem. E deveria ser ok, né? A gente deveria entrar num hospital e saber que aquela equipe vai conduzir da melhor forma e tudo mais, porque eles estudaram, porque eles sabem o que é bom. Mas, infelizmente, a realidade obstétrica não é assim. Não. E eu não vejo nenhum motivo para uma mulher não querer um parto humanizado. Nenhum. Eu não consigo encontrar, assim, nenhum ponto pra eu não quero ter um parto humanizado. É quando elas não sabem o que é. Mas sabendo, né? Então, sabendo, a gente sabe que é, sem dúvida, sim, eu quero. É porque da onde que veio essa informação? Isso. Porque eu já vi médicos falarem, né? Ai, essas frescuras, aí ficam lá fazendo carimbo de placenta. As pessoas pensam que é coisa de índio. Mas isso não é a humanização. Isso é um carinho para a mulher que quer guardar. Enfim, não tem nada a ver com a humanização você fazer um carimbo de placenta. Um parto humanizado, ele é um parto com assistência. Exatamente. Né? Então, não é muitas pessoas pensam assim, não, parto humanizado, então o médico vai largar a mulher lá, a doula vai largar a mulher lá e ela que vai fazer o trabalho dela ali. E não, com certeza, isso não é um parto humanizado. Porque o parto humanizado é um parto com uma assistência. Segura. Né? Com olhar seguro. Exatamente. Então, um parto humanizado... e muitas vezes, realmente, as histórias que a gente ouve a pessoa quis muito um parto humanizado e aí aconteceu não sei o que com o bebê. E aí você vai realmente entender a história e não tem absolutamente nada a ver. Porque assim, tá rolando parto ali. A gestante tá numa posição que ela tá se sentindo confortável. Ou ela tá no chuveiro, ou ela tá de 4 apoios, alguma coisa assim. O médico chegou num período ali que ele acha interessante avaliar. Ele pedir para essa mulher sair do lugar que ela tá, ir lá deitar na cama para ele poder fazer o toque, é uma assistência não humanizada. Isso. Porque ele pode fazer o toque aonde ela estiver, se o toque realmente for indicado naquele momento. Ele pode auscultar o bebê no lugar que ela estiver. Eu já vi enfermeira chegar e falar, viu, vai lá deitar porque eu preciso escutar o bebê. Sai do chuveiro, assim, a mulher se encontrou embaixo da água. Aí corta o barato. E o oposto disso, por exemplo, é um médico, então, chegar e falar assim, seria interessante a gente te avaliar por esse motivo, mas não precisa ser agora, tá? Então pode ser no teu tempo, né? Não é uma coisa assim, nossa, precisa ser exatamente nesse momento. Exatamente. Né? Saber olhar para aquela mulher e entender o que ela tá precisando. Isso, exatamente. Porque cada mulher vai precisar de uma coisa. Não adianta a gente colocar a mesma playlist, as mesmas frases, a mesma musiquinha, a mesma... Não vai funcionar. E o parto humanizado, ele não é uma receita de bolo, né? Então, com uma luzinha baixa,
com uma musiquinha, com uma aromaterapia. E isso, então, é uma assistência humanizada. E não exatamente, porque a gente tem que ter um olhar individual para cada gestante, para cada caso específico. Às vezes, a mulher não quer música, né? Então, realmente tem, né? A gente sabe que tem profissionais que criam todo aquele ambiente para se passar por ser humanizado. Mas a mulher não quer música, entendeu? Ela não gosta de cheiro. Eu já acompanhei. Eu trabalho com aromaterapia, eu já acompanhei gestantes que, Isa, eu não gosto de cheiro, né? Então, eu apresento ali já na educação perinatal, ó, não me coloque nenhum cheirinho lá, né? Então, assim, é trabalhar o individual de cada mulher. Exatamente. E não banalizar isso, igual você falou, né? Tem equipes que fazem isso. O que banalizaram foi o tal do carimbo da placenta, né? Isso. Às vezes a mulher foi para uma cesárea totalmente mal indicada. Ela até queria viver o parto, mas foi enganada realmente, porque é o que acontece. Inventam uma situação que não existe para ela ir para cesárea. E daí entregam o carimbo da placenta. Ela fala, olha que lindo. Olha só que maravilhoso. Tudo que você passou agora foi humanizado, né? E, enfim, eles fantasiam essas coisas para dizer que mas não. E como que você faz para entender isso? Primeiro, informação. Para saber se a tua equipe vai ser humanizada ou não. É perguntar. Chega para o teu médico, chega para a tua equipe e fala, como que é a tua assistência de parto? Coloque situações. Imagine situações e coloque essas situações diante do teu médico para ver qual vai ser a resposta dele. Quanto tempo você fica acompanhando o parto? Isso. Tem prazo, né? Parto não tem prazo. Não tem. Quanto tempo você fica acompanhando? Como que funcionam os toques? E se eu contratar uma doula? Conforme vier essas respostas, você já vai conseguir identificar. Entender que essa assistência não vai ser humanizada, vai ser uma assistência protocolar. Ele vai chegar, ele vai fazer que o teu parto tenha que evoluir 1 centímetro por hora, ou em 6 horas tem que nascer, em 4 horas já vi médico dá 4 horas para nascer. E assim, e se em tanto tempo você não dilatar, eu vou colocar a ocitocina sintética, eu vou fazer isso. Isso é protocolo, gente, isso não funciona para todas. Isso. Então tem que ser diferente, é nessa hora que pega. É o individual, né? Exatamente. É conseguir lidar com isso, com cada caso específico, cada parto é um parto, cada nascimento é um nascimento. E a gente pode falar que uma cesariana, ela pode sim ser respeitosa, né? Exatamente. O que é uma cesariana respeitosa? Então, vamos citar alguns exemplos de uma cesariana respeitosa. Primeiro, que tem indicação, Exatamente. né? Uma cesariana que tem uma indicação, então isso é massa, porque a cesárea é massa quando ela é bem indicada, porque a gente sabe que aquilo vai salvar aquela mãe e aquele bebê, né? Então, assim, o contato pele a pele, o neném nasceu bem, a mãe tá bem, não tem nenhum motivo para ser tirado esse bebê, né? Exatamente. A meta, independente da via de nascimento, é 0 separação na hora de vida. Mas eu tive cesárea. Não interessa. Por isso, né, que tem que buscar assistência humanizada da parte dos pediatras também, Isso. que as pessoas focam muito no parto e esquecem da assistência do bebê. Exatamente. E isso faz muita diferença também. Deixar essa mãe e esse bebê junto, contato pele a pele, Isso. amamentação na primeira hora. Isso tudo dá para ser feito em cesárea também. Isso. Eu já tive gestante que eu acompanhei, que teve a primeira cesárea, e foi uma cesárea não exatamente muito bem indicada. E aí, no segundo, ela procurou toda uma equipe multidisciplinar que trabalhasse com a humanização. Ficou horas ali em trabalho de parto e realmente a gente precisou, foi uma indicação de ir pra cesárea, mas ali naquele momento ela ressignificou a primeira cesárea dela. Tanto que ela usou o termo de cesárea humanizada. Eu ressignifiquei a história da minha primeira cesárea, porque essa eu tive o respeito que eu e meu bebê precisávamos e merecíamos, né? Porque toda mulher merece, toda mulher merece. E, gente, não é porque tá ali num centro cirúrgico e tudo mais que precisa ser violento. Você tira aquele bebê, você não precisa deixar ele no foco de luz, que o foco de luz tá ali pro médico enxergar o que tá fazendo, né? Tira o bebê do foco, segura esse bebê direito, mostra pra mãe, se tiver tudo bem ali, já passa pra mãe, pro pediatra.
dá pro pai cortar o cordão, são coisas assim que dá pra incluir. Sim. Então são pequenos detalhes, você vê o que exatamente isso muda pro médico naquele momento. Talvez não mude muita coisa, mas para aquela família vai mudar muita coisa. Porque eu já vi cesárea que foi tudo o oposto, assim. Eles até abaixaram o campo, porque fica o campo pra mulher não ter contato, então abaixaram o campo pra mulher ver o nascimento. O médico nem olhou pra cara da mulher, tirou o bebê e deixou ali, e ela ficava assim, eu não tô vendo. Eu tava ali pensando, meu Deus do céu, e daí ela ergueu aquela criança pela perna, longe do corpo, e soltou na mão da pediatra. Eu falei assim, meu Deus do céu. Gente, para mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer. Exatamente. A gente precisa mudar a forma como esses bebês são recebidos no mundo. A gente precisa, entende? Não é assim, ai, nossa, modinha. Tá longe de ser uma modinha. Exatamente. Tá longe de ser, né? E se for pra pegar todo mundo, então que seja uma modinha. Exatamente. Né? Porque a pessoa fala, não quero parto humanizado, então é isso que ela quer um desrespeito total, né? Putz, eu ia pegar um gancho que você tava falando, falei outra coisa e fugiu. Mas é isso. A assistência humanizada gira em torno do respeito. Exatamente. Né? E é isso, gente. Mais um episódio pra nós. Esse a gente quis fazer realmente mais curtinho, pra que ficasse mais didático também e mais prático pra vocês conseguirem assistir e ouvir. E se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Deixe um comentário, nos siga no Instagram. A gente precisa dessa interação pra dar continuidade nos vídeos também, pra poder fazer diferente. Então, assim, não custa aí, dá uma interagida. Isso aí.